Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Joia? Como é que está sendo o ano de 2021? Novas expectativas, novas coisas, novos projetos? Ou reativando projetos não feitos, não realizados, coisas ainda a fazer? É mais ou menos nesse processo que eu acho que eu me encontro. E aí eu estava nos meus estudos, acompanhados de um grupo de amigos que a gente tem, no estudo do Homem Integral, de Joana de Ângeles, eu já vinha pensando no que falar, né, para falar hoje, né, no que falar propriamente dito. E aí caiu essa parte do livro Homem Integral. Recursos para a libertação dos sofrimentos. Esse item, ele está no capítulo 8, O Homem Perante a Consciência. Né? Aí ele fala do nascimento da consciência, né, dos sofrimentos humanos, os recursos para a libertação dos sofrimentos, meditação e ação, enfim. E eu fiquei remoendo isso há algum tempo já, porque eu estudei isso já tem algum tempo. E enquanto eu pensava no nosso trabalho de hoje, eu pensei muito sobre isso. E Joana de Ângeles vai entregar 4 recursos para a gente para fazer esse trabalho. Quatro recursos para a gente se libertar, né, dos sofrimentos. Joana dá instruções. Gente, é maravilhoso como Joana escreve isso. É bonitinho demais. É reconfortante demais. É gostoso. Ela diz, olha, tem um jeito. E esse jeito é mais simples do que a gente imagina. E eu, evidentemente, eu vou ler isso que ela escreveu e vou comentar junto com vocês, porque não faria nenhum sentido eu dar a minha interpretação, porque a dela já é perfeita por demais. Não faz sentido, sabe? Não ia ficar bom. E ela começa pra gente da seguinte forma: a coragem é fator decisivo para o bem do indivíduo na sua historiografia psicológica. Para Aurila, basta o interesse consciente e duradouro em favor da aquisição da felicidade, que se deve tornar a meta essencial da existência. Inexistente essa necessidade, tampouco há sofrimento, porque a ausência das aspirações nobres resulta da morte dos ideais, provocada pela indiferença da vida, em uma psicopatologia grave. E aí vem uma colocação dela fantástica, que pra gente soa estranho no início, mas é boa demais. O sofrimento em si mesmo é fonte motivadora para as lutas de crescimento emocional e amadurecimento da personalidade, que passa a compreender a existência de maneira menos sonhadora e mais condizente com as suas realidades. Os jogos e ilusões da idade infantil, superados, dão ensejo a uma integração consciente do indivíduo no grupo social no qual se encontra, fomentando o esforço pelo bem dos demais, por saber-se membro valioso e entendedor, por experiência pessoal, os gravames que a dor proporciona. E não obstante essa experiência lúcida, sabe que o esforço a envidar para libertar-se dos sofrimentos é, por sua vez, conquista da inteligência e dos sentimentos postos a serviço da sua realização pessoal e comunitária.
na maior parte dos métodos, a vontade do paciente prevalece como fator de alta importância, excetuando-se os referidos sofrimentos por sofrimentos. E mesmo em grande parte deles, a reflexão bem direcionada gera uma psicosfera de paz renovadora que envolve e o alimenta, levando à libertação deles. E aí, essa libertação que ela fala é a libertação nossa. Esse lugar que ela começa a colocar para a gente aqui, então, nos recursos para as libertações do sofrimento, quando ela começa dizendo que existe um fator decisivo para o bem do indivíduo na sua historiografia psicológica. Esse indivíduo tem um fator decisivo: a coragem. Precisamos ter coragem. A coragem que teve Paulo, a coragem que teve Pedro, a coragem que teve Barnabé, a coragem que teve Lucas, a coragem que teve João Batista, a coragem que teve Madre Teresa, Gandhi. Samuel, mas você está falando de coragem de só gente assim. Então, a coragem para admitir... Lembra aquele vacilo que a gente deu? E aí eu estou falando a gente me colocando no vacilo. Lembra aquele vacilo que eu dei? Que você deu? Lembra a vez que a gente teve que admitir esse erro? E que teve que falar disso? E que teve que pedir desculpa sobre isso? Lembra dessa vez? Como foi fundamental essa coragem para modificar aquele momento? E é evidente, veio o sofrimento. No entanto, o sofrimento em si mesmo é fonte renovadora para as lutas do crescimento emocional. Ou seja, essa coragem, a partir dela, gerou um sofrimento, que é fonte renovadora de crescimento emocional e amadurecimento da personalidade. Eu amadureci com aquilo. Eu cresci com aquilo, eu aprendi com aquilo. Eu tive coragem de falar a verdade. Eu tive coragem de admitir o erro. Eu tive coragem de pedir desculpa. Estou errado. E aí a gente conta aquela história que a gente não estava a fim de contar para ninguém. Vai lá e admite que está errado. Fala para os envolvidos, chama todo mundo. Precisa coragem, não precisa. Alguns vão ter diarreia, dor de cabeça, cefaleia, dor no corpo, gripe. Alguns até infarto. Mas a gente precisa desse movimento para dar conta das nossas coisas. A gente precisa disso. A gente precisa começar. E a gente precisa dessa coragem. Ou seja, esses recursos para a gente começar a se libertar, né? Esses recursos que são as libertações desses sofrimentos, eles começam com esse fator fundamental que é a coragem. E aí a gente vai construir esse sujeito, já amadurecido, já com algum método, com alguma experiência, a gente vai começar a viver as coisas. Mas aí Joana já antecipou, né? Ela trouxe pra gente 4. Olha que beleza. Ela relacionou pra gente 4 fases da terapia libertativa. Ela chama de terapia libertativa. Parece até coisa de coach quântico, mas não é. É coisa de humano. É coisa de necessidade. É coisa de se olhar para dentro. É fases que a gente precisa começar a instituir. E essa pandemia, ela veio dizer pra gente como essas fases são importantes, sabe? Como essas coisas são fundamentais que elas aconteçam. Como isso é importante que seja descortinado. Como os problemas são fundamentais na construção das criaturas. Afinal de contas,
ostras felizes não produzem pérolas. Existe um ditado árabe que ele diz o seguinte: quem planta tâmaras não colherá, quem planta tamareiras não colherá tâmaras. Porque a tâmara ou a tamareira é uma árvore que só começa a dar frutos depois de mais de meio século. Em alguns casos, mais de 70 anos. Supondo-se que a pessoa plantou a tamareira com 15 anos, ela vai ver o fruto, se vier a ver, e se ela der fruto com 70 anos, o que é algo difícil, essa pessoa só vai ver esse fruto com mais de 85 anos de idade. O que esse ditado quer dizer? Quem está plantando tamareiras não está plantando para si. E a tamareira é uma árvore robusta, forte, milenar até, que dá sombra, frutos muito bons. Quem não comeu tâmara, seja ela desidratada ou o fruto em si, coma, é muito gostoso. É levemente adocicado, refrescante até, geladinho, então é muito bom. Se tivéssemos a oportunidade de tirá-lo do pé, seria melhor ainda. Mas isso, quem sabe, a gente recorda da encarnação anterior, ou na próxima a gente programa para nascer onde tem um tamareiras, e aí fica mais fácil. E aí Joana, na primeira fase, ela convida a gente para o seguinte: olha que maravilha esse negócio, gente. Ela diz para a gente que a gente precisa considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados e tomar por modelo alguém que o ama e lhe seja dedicado, e que se lhe dedica, por isso mesmo, credor de receber todo o afeto. Olha que perfeito isso. Considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados e tomar por modelo alguém que o ama e se lhe dedica. Por isso mesmo, credor de receber todo o afeto. Esse sentimento, sem apego, sem interesse, gerador de emoções perturbadoras, desarma o indivíduo de suspeitas, de ansiedades e medos, e ao mesmo tempo dirimindo as incompreensões de outrem e desarticulando quaisquer planos infelizes. Isso é de uma perfeição absurda. Mas a gente vai continuar aqui. Uma visão favorável sobre alguém dilui as nuvens densas que lhe obscurecem a personalidade, facultando um relacionamento positivo. A não reação, a agressividade de outro desmantela-lhe a couraça de prepotência na qual se oculta. Se a resposta é otimista e sem azedume, conquista-o para o intercâmbio útil, ampliando-lhe o círculo das expressões afetivas. Logo, esse sentimento contribui para anular os efeitos do sofrimento moral e dissipar algumas, se não todas, as suas causas perturbadoras. O ato de ver bem as demais pessoas torna um hábito terapêutico, preventivo em relação às agressões do meio ambiente, dos companheiros, constituindo um encorajamento para a luta libertadora. O cultivo, a expansão de ideias e conceitos edificantes apagam o incêndio ateado pelo pessimismo da maledicência, da inveja, da calúnia, tornando respirável a atmosfera social do grupo onde o homem se localiza. Gente, olha que legal esse negócio. Considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados. Joana está pedindo algo para a gente aqui
libertador. Sabe aquela pessoa que a gente não gosta? Então. Sabe aquela pessoa que é o calo, que não funciona, que não dá certo? Então. Sabe aquela pessoa que me embrulha o estômago? Então. É a essa que eu preciso. Isso é maravilhoso. É a essa que eu preciso amar. E aí, gente, tem uma fórmula no processo encarnatório, e eu constipado com crise asmática, tem uma fórmula no processo encarnatório que é maravilhosa. Deus é soberanamente bom e justo, né? E ele faz as coisas do seguinte jeito. Ele diz o seguinte: Samuel, você vai reencarnar, meu filho. Vai reencarnar. Mas lembra de João, Samuel? Aí eu, pai, eu lembro. Desafeto com ele, né? Então, meu filho, você vai reencarnar. Só que você vai receber o filho do João como teu filho. E você vai amar o filho do João. E o João vai ver você amando o filho dele. E aí vocês sabem o que vai brotar desse negócio, né? Porque afinal de contas, né, eu tô falando, tô lembrando de alguns amigos aqui, né? Ana Mirtes e tantos outros. A quem meus filhos agrada, minha boca adoça. Né, Norma? Aí a gente lembra dos amigos. Os filhos de outrem, de hoje, podem ser os filhos dos nossos inimigos de ontem, ou até os amados daqueles inimigos. E aí Joana de Ângeles pede para a gente considerar todos os indivíduos. Isso é fantástico. Considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados. A gente precisa começar a rever conceitos. Mas eu não gosto de fulano. Então eu preciso começar a considerar gostar de fulano. Eu preciso considerar a amar fulano. A descobrir como é que faz esse negócio. Samuel, pelo amor de Deus, não dá. Fulano não dá, não tem condições, é intragável. Põe um cadinho de molho bolonhesa no jiló. Põe um queijo no jiló. Põe lá vamos botar lá um temperinho no jiló. E quem sabe o jiló não fica mais gostoso e eu não aprendo a gostar de jiló. A gente precisa começar a fazer esse movimento. Começar, como ela diz o seguinte, quando ela diz que a gente precisa criar essa atmosfera. A gente precisa do cultivo, como ela diz, a expressão de ideias e conceitos edificantes que apagam o incêndio ateado pelo pessimismo da maledicência, da inveja, da calúnia, tornando respirável a atmosfera social do grupo onde o homem se localiza. Eu preciso mudar isso. Preciso fazer. E ela pula para o segundo. Identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio. Eita lasqueira, agora eu quero ver. Identificar e estimular os traços de bondade no caráter alheio. E ela começa de um jeito maravilhoso. Ela aqui, e nesse Homem Integral, ela é perfeita. Não há solo, por mais sáfaro, que tratado não permita o vicejar de plantas. Coisa linda. Em todo sentimento existem terras férteis para a bondade, mesmo quando cobertas por caliças e pedregulhos. Um trabalho breve, que seja, afastando o impedimento, e logo esplendem os recursos próprios
para a sementeira da esperança. Os indivíduos que se notabilizavam pela maldade da vida privada no seu círculo social revelam-se bondosos e gentis, tornando-se amados pela família e pelo grupo, mesmo conhecendo-lhes as atrocidades em que eram exímios. A maldade sistemática, a impiedade, o temperamento hostil revelam personalidades psicopatas que antes necessitam de ajuda ao invés de reproche. A bondade neles latente aguarda o movimento de manifestar-se e predominar, mudando-lhes o comportamento. Com tal atitude, a identificar-lhe a bondade, torna-se possível a superação do sofrimento. Como quer que se apresente, especialmente o que tem procedência moral. A bondade neles latente aguarda o momento de manifestar-se e predominar, mudando-lhes o comportamento. Não há solo árido, não há coração pedregoso, não há criatura endurecida que não seja boa. E aí o pai nos diz o seguinte: vai, Samuel, vai lá, manifesta no teu irmão aquele traço de bondade. Porque você tem a possibilidade de fazer isso. Ele te ouve. Ele está árido, seco, sáfaro, ressequido, endurecido, rachado. Mas você pode. Você pode manifestar e predominar, mudando-lhes o comportamento. Mas aí eu não vou, né? Não vou, porque eu sou um sujeito chato, de trato difícil, de lida dura. Nada que eu falo me ouve. Toda vez que eu coloco alguma coisa, vem com deboche. Parece que vive para me retrucar. Parece que vive para me cutucar. E aí eu estou perdendo na encarnação a possibilidade que o Pai me dá. Que a bondade nele está latente. Aguardando o adubo. Aguardando o adubo e a ureia. Que eu trago um em cada mão. A jogar sobre esse solo árido, sáfaro, cheio de calhaus e pedregulhos. Metamos as mãos, trabalhemos esses corações, mudemos o nosso. A pandemia a gente viu isso, olha, direto. A gente está vendo isso o tempo todo ultimamente, né? Com o negacionismo, com os extremismos, com as violências, com os egoísmos, com os ismos exacerbados. E aí eu pergunto a você, a mim, que eu estou falando para mim, não estou falando para vocês. Se vocês vão dar conta, é problema de vocês. Se eu vou dar conta, é problema meu. Mas a verdade é que eu estou perguntando para mim. Tem lá aquele coração árido. Quanto de adubo e ureia eu estou colocando lá? Quando que eu fui lá arar a terra? Porque o Pai vai me dizer: eu te dei os talentos. O que fizestes do talento que eu lhe entreguei? Vamos pensar nesse trem? E aí Joana vem com a terceira. Por que você acha que tá ficando fácil? Tá não. Tá ficando bom demais. Aplicar a compaixão quando agredido. Olha isso. Aplicar a compaixão quando agredido. Vamos lá. Uma reação de pesar ante o ato infeliz
produz um efeito positivo no agressor. Proporciona-lhe o equilíbrio à vítima, que não desce a faixa vibratória violenta em que o outro se demora. Impede a sintonia com a cólera e os seus famanases, impossibilitando a instalação de inferioridades nervosas e distúrbios gastrointestinais e outros, face à não absorção das energias deletérias. A compaixão dinâmica, aquela que vai além da piedade, buscando ajudar o infrator, expressa bondade e enriquece a paixão participativa, que levanta o caído, embora seja ele o perturbador. Essa conduta impede que se instale o sofrimento na criatura. Ao invés de eu me misturar no momento da cólera, nas coisas viscerais, trazendo para mim os distúrbios gastrointestinais, aquilo que a gente falava inicialmente, né? As dores de cabeça, as cefaleias, as tonturas, as neuroses, tudo aquilo que o corpo acaba absorvendo no campo energético e gerando distúrbios físicos, porque eu não fui capaz de produzir um efeito positivo no agressor. Que eu me envolvi na agressão. Eu entrei junto. Eu bati também. Parti para a revidação. Vou revidar. Vou mostrar a ele com quantos paus se faz uma canoa. E dar-lhe paulada na cabeça dos dois, minha e da dele. Sai os dois carcomidos. Quando se eu tivesse aplicado a compaixão, quando fui agredido, eu tenho compaixão do agressor. Eu modifico o estado das coisas. A agressão não entra, eu não me sinto agredido e eu acolho o agressor. Eu mudo o estado de tudo. E aí, o infrator, aquele que estava começando a agressão, ele enfraquece e expressa bondade. Enfraquece na sua agressão, mas ele se fortalece diante da bondade expressada. E a gente precisa levantar o caído. Porque aquele que está perturbando, aquele que está agredindo, ele está caído. Ele já caiu. Toda vez que nós agredimos, toda vez que nós perturbamos, nós já caímos. E se nós desejamos compaixão para conosco, nós precisamos aprender a entregar a compaixão, a sentir isso pelo outro. Samuel, qual é a finalidade da doutrina espírita? Paz espiritual. Paz espiritual. Resume-se a nisso. E aí, se a gente tem no movimento espírita pessoas que não sabem ser e não sabem ter compaixão, a coisa vai ficar difícil. A gente não vai conseguir fazer, ou a gente vai ter os recursos para a libertação dos sofrimentos, mas a gente vai ser cobrado pela não utilização deles. Eu tive como apagar o incêndio. Eu tive como sair da faixa vibratória, mas eu quis entrar na faixa deletéria. Precisamos então aplicar compaixão quando agredido. Compaixão ao agressor. E aí, tendo compaixão ao agressor, identificar e estimular os traços de bondade e caráter neles.
E depois de estimular interesses, bondades, traços de caráter, eu vou lá e considero esse indivíduo como digno de ser amado por mim. Tá vendo como eu disse que o negócio ia ser fácil? E é fácil. E aí Joana de Ângeles vem com a quarta pra gente. Acabou não, tá ficando melhor. E ela diz pra gente o seguinte, ó. O amor deve ser uma constante na existência do homem. Há em tudo e em todos os seres a presença do amor. Em um lugar revela-se como ordem, no outro beleza, e sucessivamente harmonia, renovação, progresso, vida convocando a reflexão. O amor é o antídoto mais eficaz contra quaisquer males. Age nas causas e altera as manifestações, mudando a estrutura dos conteúdos negativos quando esses se exteriorizam. Revela-se no instinto e predomina-se durante o período da razão, responsabilizando pela plenificação da criatura. O amor instaura a paz, irradia a confiança, promove a não violência e estabelece a fraternidade que une e solidariza os homens, uns com os outros, anulando as distâncias e as suspeitas. É o mais poderoso vínculo com a causa geradora da vida. É o motor que conduz à ação bondosa, desdobrando o sentimento de generosidade e, ao mesmo tempo, estimulando a paciência. Graças à ação a pessoa doa, realizando os gestos de generosa oferta de coisas, até o momento em que é levantada a autodoação ao sacrifício com a naturalidade. Aí vem uma colocação de Joana que é fantástica. Fantástica a comparação dela. O amor é o rio onde se afogam os sofrimentos pela impossibilidade de sobrenadarem nas fortes correntezas dos seus impulsos benéficos. Sem ele, a vida perderia o sentido, a significação. Puro, expressa, ao lado da sabedoria, a mais relevante conquista humana. O trabalho de dedicação ao próximo. O amor deve ser uma constante na existência humana. É o antídoto eficaz. É aquilo que age nas causas de todos os nossos problemas, de todos os nossos males. E ela diz que há em tudo e em todos os seres a presença do amor. E aí, em cada um na sua particularidade, olha que beleza quando ela diz isso. Em lugar, revela-se como ordem. No outro, como beleza. E sucessivamente, como harmonia, como o sujeito harmônico, como o sujeito que renova, como o sujeito que traz o progresso, como o sujeito que convoca a reflexão. O amor, ele tem nome. Tem nome, o amor tem nome. O amor tem nome de Léo, o amor tem nome de Camila, o amor tem nome de Luísa, o amor tem nome de Lucas, o amor tem nome de Helena, de Irani, de Ruth, de Rose, de Bianca. O amor tem vários nomes. Vários nomes. O amor tem nome de Munir. Munir. Olha que beleza esse nome. Munir de amor e unir ao amor. Munir, que trabalhou conosco, com as suas dificuldades, que amou conosco, serviu conosco. Eu vi Munir
Eu vi em Munir o ato de se considerar todos os indivíduos como dignos de serem amados e respeitados. Identificava traços de bondade alheia. Identificava. Aplicava a compaixão quando agredido. Eu vi Munir várias vezes abaixar a cabeça. E às vezes pedir desculpa estando certo. E aí Joana diz que a constante deve ser o amor deve ser uma constante na nossa existência. O amor deve ser uma constante nas nossas relações, nas nossas prioridades. Não há inimigos. Não tem por que haver disputas. Não há discordâncias. A lei de Deus não há. O que há é a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa arrogância, a nossa prepotência, que ainda nos faz rolar na lama do sofrimento. Mas o amor é um rio. O amor é um rio onde se afogam os sofrimentos, pela impossibilidade de sobrenadar as fortes correntezas dos impulsos benéficos do amor. Os sofrimentos não têm como vencer as correntezas dos impulsos benéficos desse rio chamado amor. E aí a gente precisa aprender a se amar, a se valorizar, a se gostar mais, a ver todos os dias como dias maravilhosos de oportunidades únicas de viver junto, de trabalhar junto, de sentir junto, de conquistar junto. São esses os dias, essas oportunidades. E aí a Joana traz para a gente esses 4 lugares. Considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados. Identificar e estimular os traços de bondade no caráter alheio. Aplicar a compaixão quando agredido. E o amor deve ser uma constante na existência nossa. Que Jesus nos abençoe pela oportunidade de ter Joana colocando isso tão bem bonito, tão bem colocado, tão arrumadinho para nós. E pela oportunidade de eu estar aqui refletindo isso com vocês. Que nós possamos aprender a ter mais compaixão, a considerar todas as criaturas como dignas de nós começarmos a amar. Vamos começar a pensar hoje aquele que nós temos os desafetos? Vamos começar a pensar nessas criaturas como dignas da possibilidade de nós amá-los? Vamos identificar os traços de bondade nessas criaturas? Ver no caráter alheio os traços de bondade que existem lá? Vamos começar a aplicar a compaixão quando, mesmo tendo aplicado o item 1 e 2, o A e B, ainda assim os calhaus e as pedras vierem? Vamos colocar a compaixão nesse lugar? E se de tudo mais, vamos ficar com amor. Ele deve ser uma constante na nossa existência. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Espíritas. E aí eu vou remedar a frase. Espíritos, amai-vos. Que Jesus nos abençoe. Bom domingo a todos. Muito bom estar aqui. Muito bom nessa oportunidade feliz. Felicidade. Paz em Jesus a todos. Um beijo grande, gente.